Olá, meu nome é Letícia Pontes Leite, fui estudante do curso de farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, atuei no Laboratório de Fitotecnologia no projeto intitulado Avaliação da função antioxidante do extrato etanólico bruto e frações da folha de mangifera índica. Meu orientador foi o professor Dr. Orlando Davi Henrique dos Santos e a minha coorientadora, mestre Luciana Miranda Silva. A mangifera índica, conhecida popularmente também como mangueira, é uma planta utilizada no âmbito medicinal devido à sua riqueza fitoquímica. Várias partes da planta, como folhas, frutos e cascas, apresentam atividades farmacológicas. A planta pertence à família Acanadiaceae e é comumente cultivada em regiões subtropicais e tropicais. É originária da Índia e chegou ao Brasil pelos portugueses no século XVI. Na medicina popular, as folhas da mangueira têm sido muito utilizadas devido às suas propriedades analgésicas, antineoplásicas, anti-inflamatórias, imunomoduladoras e antioxidantes. Os antioxidantes, eles podem inibir ou diminuir uma reação oxidativa e assim prevenir diversas doenças. Plantas medicinais como a mangifera índica possuem uma rica fonte de compostos fenólicos, e esses compostos fenólicos impedem a formação das espécies reativas de oxigênio. Desse modo, a procura por antioxidantes em plantas tem crescido com o intuito de se obter alternativas que auxiliam na redução do estresse oxidativo. Com isso, o objetivo geral do trabalho foi avaliar a atividade antioxidante do extrato etanólico bruto e frações da folha de mangifera índica. Como objetivos específicos, foi realizar a extração etanólica da folha de mangifera índica pelo método de percolação até exaustão, o fracionamento do extrato etanólico bruto em frações hexânica, aquosa e butanólica, e posteriormente avaliar o potencial antioxidante do extrato etanólico bruto e as suas frações. Nos materiais e métodos foram realizados a coleta da matéria-prima no distrito de Itatiaçu, Minas Gerais. As folhas foram levadas para a estufa a 40 graus Celsius e pulverizadas em moinho de facas. Para a obtenção do extrato etanólico bruto, 348,63 gramas das folhas pulverizadas foram levadas ao percolador e acrescentado álcool comercial 92,8 graus GL e mantido em repouso. Posteriormente, o conteúdo foi retirado até a exaustão e levado à evaporação pelo evaporador rotativo para a redução do volume, depois levadas ao dessecador para finalizar sua secagem. Com o extrato etanólico bruto seco, foi realizado o fracionamento do mesmo. Então, 10 gramas de extrato etanólico bruto foram solubilizados em metanol e água na proporção 7:3, levados ao funil de separação e acrescentado hexano. Houve separação de fases da fração hexânica e da fração hidroalcoólica. A fração hidroalcoólica foi levada ao evaporador rotativo e se obteve a fração aquosa. A fração aquosa foi saturada com água e depois colocada em um funil de separação e acrescentado butanol, e assim houve a separação da fração aquosa e a fração butanólica. Todas essas frações foram reduzidas de volume pelo evaporador rotativos e levado ao dessecador para finalizar a secagem. Como rendimento desses procedimentos, 22,3% foi o total de rendimento do extrato etanólico bruto. A fração hexânica e a aquosa tiveram 2,15% de rendimento e a fração butanólica 8,18% de rendimento. Para a avaliação da atividade antioxidante in vitro, foi preparada a solução de estoque do extrato etanólico bruto, suas frações e do padrão ácido gálico. Então, 140 microlitros dessa solução estoque foram acrescentadas em uma placa de 96 poços em concentrações pré-estabelecidas e adicionados 100 microlitros de DPPH 0,04% parte por volume em etanol. Após a adição das amostras e do DPPH, essas placas elas foram incubadas por 30 minutos ao abrigo de luz e depois foi levada ao leitor de microplacas a 517 nanômetros. Todas essas análises elas foram realizadas em triplicatas e a atividade antioxidante da amostra foi calculada em porcentagem de inibição do DPPH, que é calculada a partir dessa equação. Os resultados eles foram expressos em CI50, que é a concentração necessária para consumir 50% do radical do DPPH. Os resultados das curvas realizadas no método DPPH eles foram calculados com base no padrão ácido gálico, que é um potente antioxidante que tem compostos fenólicos na sua estrutura, e esses compostos são capazes de neutralizar o radical do DPPH. Essas foram as curvas obtidas para o ácido gálico, extrato etanólico bruto e fração butanólica, fração aquosa e fração hexânica.
O ensaio utilizando o DPPH ele é usado para medir o declínio do radical livre alfa-alfa de fenil beta-picril hidrazil. Esse declínio ocasiona na mudança de coloração e na redução da absorvância 517 nanômetros. Os resultados analisados, eles foram analisados pelo teste de Oneway-ANOVA e apresentaram diferença estatística. Por isso, os testes foram avaliados novamente pelo pós-teste de Tucker para verificar as diferenças significativas a nível de 5%. Então, a gente obteve os resultados expressos em média de desvio padrão, tanto do extrato etanólico quanto suas frações. O extrato etanólico bruto, a fração aquosa e a fração hexânica tiveram diferença estatística como padrão. Isso significa que eles têm uma capacidade menor de reduzir o DPPH em relação ao padrão, mas mesmo assim eles tiveram uma boa atividade antioxidante. Já a fração butanólica, ela não teve diferença estatística com o padrão, e isso indica que eles têm uma atividade antioxidante semelhante. Além disso, a fração butanólica ela apresentou o melhor 6,50 e ele tem uma boa atividade antioxidante devido à provável presença predominante de mangiferrina. E os compostos fenólicos, eles são encontrados em maior quantidade nas frações que têm polaridade média alta, e isso justifica a atividade tão boa que foi encontrada na fração butanólica. Como conclusão, a mangifera índica é uma planta que apresenta um grande potencial de utilização para a fabricação de diversos produtos farmacológicos. O extrato das folhas e suas frações eles têm uma boa atividade antioxidante, pois eles foram capazes de neutralizar o radical do EPPH, e a fração butanólica se apresentou mais vantajosa devido ao seu ótimo valor de 6,50 comparada com as amostras. Agradeço ao FOP, à Escola de Farmácia, ao Laboratório de Fitotecnologia, à FAPEMIG, ao CNPq e à CAPES. Obrigada.